Bons hábitos substituem os medicamentos? É inegável que é necessário que tenhamos bons hábitos, que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício físico, tentar ter uma boa noite de sono, não fumar, evitar a bebida alcoólica, controlar o estresse, ter boas relações sociais, hidratação, consumir água o suficiente. É inegável que esses hábitos, eles são necessários para que a gente tenha uma boa saúde, e quanto mais a gente consiga ter isso com uma constância maior, a gente auxilia na nossa saúde. E mais do que isso, quando a gente começa a ter hábitos saudáveis desde o nascimento, desde até da barriga da mãe, quando a mãe já tem hábitos mais saudáveis, isso ajuda a prevenir o aparecimento de diversas condições de saúde, ou reduz a gravidade dessas condições, ou atrasa o aparecimento dessas doenças crônicas, incluindo doenças metabólicas da área da endocrinologia. Mas a questão, uma dúvida que muitos têm é: será que se eu conseguir fazer os hábitos extremamente saudáveis e fizer tudo direitinho, né, aquela dieta perfeita, exercício, eu vou substituir os remédios e posso ficar livre das medicações? Essa dúvida é realmente algo frequente, porque há muita informação sobre isso na internet, que basta uma alimentação de um determinado jeito ou fazer um tanto de exercício que você consegue resolver os seus problemas de saúde e pode dispensar os medicamentos. Então temos que compreender que uma coisa é diferente da outra e que o fato de a gente precisar realmente ter hábitos saudáveis, se a gente quiser ter menos complicações, menos doenças graves, ou diminuir a gravidade das doenças que a gente já tem, não quer dizer que isso substitua completamente o uso de medicamentos. A diferença é que quando a gente faz essa mudança de estilo de vida, ou a gente mantém um estilo de vida saudável desde sempre, desde muito novos, a gente consegue sim ter uma melhor de controle e reduzir a chance de aparecer essas doenças. Mas a gente pode até usar menos medicamentos, mas às vezes a gente vai precisar de medicamentos, sim. Por quê? Porque isso não depende 100% dessas condições de hábitos, do que a gente faz no nosso estilo de vida. Existem fatores que não estão 100% no nosso controle. Por exemplo, a gente não consegue controlar o passado. O que fizemos no passado não tem como mudar para frente. Então, se no passado a gente não teve hábitos bons em algum aspecto, a gente vai ter mais chance de desenvolver algum problema no futuro. E aí não tem como voltar para trás. Então a gente vai tentar melhorar daqui para frente. O que dá para fazer a partir de agora, mas algumas consequências já vieram. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa já está com uma doença adquirida. Ela já está, por exemplo, com um diabetes. Aí você fala assim: bom, então quer dizer que como eu já estou com diabetes agora, eu vou fazer tudo certinho e esse diabetes vai sumir. Depende. Pode ser sim que ele controle tão bem que não precise de quase nenhum medicamento, ou que alguns casos pode ser até que nem precise de medicamento, mas vai depender de uma série de condições, inclusive do tempo e gravidade da doença, que esse é um ponto. Se você já tem uma predisposição genética, na sua carga genética, de desenvolver algumas doenças, é mais difícil de conseguir não usar medicamento para essa doença. Por exemplo, quem tem dislipidemia familiar, que é uma doença que a genética em que a família, né, geralmente é hereditário, as pessoas têm colesterol muito alto, mas quando eu digo alto, é muito, muito, muito alto mesmo. O LDL, que é o colesterol ruim, ele vai estar acima de 190 nessas pessoas. Então, nesses casos, por exemplo, é muito difícil controlar sem medicamento. Ok, você pode tentar fazer o máximo possível, mas muitas vezes não vai ser suficiente. E nesses casos, quando a gente não faz um tratamento medicamentoso, existem complicações que podem ser aceleradas. Por exemplo, aparecer uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC, um entupimento importante de algum vaso sanguíneo, mais precocemente, aparecer em idades que normalmente não se apareceriam, né? Pode acontecer isso com 40 anos, com 50 anos, e talvez se a pessoa tratasse isso não apareceria nessa idade, poderia demorar mais 20, 30 anos para aparecer. E às vezes até você consegue não chegar num ponto de ter uma complicação, por exemplo. Às vezes essa arteriosclerose, que é esse entupimento gradativo das artérias que vão ficando com esse depósito,
elas vão demorar mais para acontecer, então às vezes você vai chegar ao fim da vida sem ter tido uma complicação grave cardiovascular. Então, quando a gente faz um tratamento para essa situação, é pensando no longo prazo. E hoje em dia a gente já pensa no longuíssimo prazo, porque tem que pensar que as pessoas têm uma expectativa de vida alta. Então, se você vai viver até os 90 anos, você precisa ter qualidade de vida. E para isso, você tem que evitar que tenha doenças que possam comprometer essa situação, que te deixem sem mobilidade, que te deixem com problemas cognitivos, né? Que te deixem com problemas de movimentação, de você não conseguir levantar da cama, se você fique sem autonomia, né? Fique sentindo falta de ar, mal-estar. A gente quer ter qualidade de vida até chegar nessa idade e não ficar cheio de complicações, dificultando então que a gente tenha uma vida boa, né? Que a gente se sinta bem, que a gente tenha estar feliz de estar aqui, né? Porque quando você está muito doente é mais difícil, você tem que se vencer mais essa resistência de ter que fazer tantos tratamentos, de mesmo tratando, não conseguir sentir aquele bem-estar constante. É claro que às vezes isso vai acontecer, a gente vai ter que lidar com isso, mas quanto a gente conseguir, o máximo a gente conseguir não chegar numa doença grave, melhor, pelo menos naquilo que for possível de prevenir. Na questão do diabetes, a gente sabe que quanto mais tempo de doença, mais difícil é a gente conseguir controlar com menos medicamentos, né? Mais difícil é conseguir fazer um bom controle só com mudança de hábitos. Em casos de início recente, se for um diabetes tipo 2, por exemplo, às vezes é possível. Às vezes um diabetes tipo 1, que é quando há realmente uma falência do pâncreas, né? O pâncreas para de produzir insulina, você não consegue impedir o uso de insulina. A gente tenta hoje em dia, existe até recursos, inclusive medicamentos, para tentar fazer retardar esse processo, que pode ser que ajude, mas ainda é algo incipiente, não serve para a gente usar na prática clínica generalizadamente para todo mundo. Mas não conseguimos impedir que a doença se instale. O que a gente pode fazer com os bons hábitos é melhorar o controle dessa doença e fazer com que use menos medicamentos e que tenha menos complicações dessa doença. Isso vale para outras doenças, tanto, por exemplo, quem tem histórico de hipertensão, que é a pressão alta. Muitas vezes ele está associado a um estilo de vida que não seja saudável, a ganho de peso. Isso aqui, a obesidade, por exemplo, é o fator que leva ao aparecimento de diversas complicações. Então, controlar a obesidade ou impedir que ela apareça quando for possível ajuda a não desenvolver, por exemplo, diabetes e hipertensão. Mas tem pessoas que vão ter hipertensão, que é o aumento da pressão arterial precoce, e mesmo sem terem fatores de risco para aparecimento da hipertensão, mesmo sem terem, por exemplo, obesidade, mesmo sem serem sedentários, mesmo fazendo um estilo de vida saudável, porque existe predisposição genética. Tem doenças diversas, também secundárias, né, que vão causar hipertensão secundária, claro que a gente tem que investigar, mas existem casos que não tem como a gente tratar essas condições e impedir que a pessoa use medicamentos para a pressão arterial, para tratar essa hipertensão arterial. Então, nesses casos, a gente vai ter que utilizar. É claro que se a pessoa tiver uma vida mais saudável, se ela evitar o excesso de sal, de açúcar, comer bem, evitar o ganho de peso, fazer exercício, controlar o estresse, tentar dormir bem, tudo isso ajuda a reduzir a quantidade de medicamentos, mas a gente não impede 100% o uso desses medicamentos. Então, compreenda que uma coisa não substitui a outra, e eu sei que pode ser que você veja informações na internet falando, olha, isso aqui, se tomar esse chazinho resolve, cura a sua doença. Nem sempre é assim. Infelizmente, eu sei que às vezes dá a impressão que haja um interesse por trás que faça com que os médicos ou algum laboratório farmacêutico não tenham interesse que se cure sua doença. Então, a impressão que muitas pessoas têm é que é por isso que não tem uma forma de resolver o problema. Mas, infelizmente, essas doenças são multifatoriais, não é uma coisa só, são vários genes envolvidos, são vários comportamentos, até o ambiente influencia, o clima, a poluição, tem tanta coisa que influencia na nossa condição de saúde que não é tão simples um controle fácil dessas situações. Então, a gente faz aquilo que está no nosso alcance. Mas não caia em promessas irreais de que vai ter uma fórmula mágica tão fácil para as situações e que só às vezes fazer exercício físico, alimentação saudável, etc., vão resolver todos os seus problemas. Continue fazendo, você vai minimizar muitos problemas,
Mas entenda que se aparecer alguma condição de saúde, o que é importante fazer? Continuar fazendo bons hábitos e tratar precocemente para evitar as complicações. Isso é mais importante. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.